Olá, galera esperta! Olha nós aqui! Você estava com saudade? E vamos que vamos! E mais uma aula no Biologando com Carvalhão. E hoje vamos continuar a playlist de citologia, ok? E vamos iniciar com uma breve introdução sobre citologia, beleza? E antes, não esqueça de dar seu like, isso é muito importante para a gente continuar gerando aulas para ajudar você na preparação para o Enem e para fazer sua prova no ensino médio, beleza? Então dê seu like, compartilhe, se você não for inscrito, se inscreva acionando o sininho, beleza? Então vamos que vamos com biologia celular ou citologia. Ela é a parte da biologia que estuda as células e suas organelas, além do seu comportamento. Tá? Então, citologia vem da palavra grega citos, que quer dizer célula. Logia vem do grego logos, que quer dizer estudo, estudo da célula. E claro, essa área da biologia, ela vai diferenciar as células tanto em animais e como vegetais, observando grandes diferenças e semelhanças. Vamos que vamos! E começando com o histórico da biologia celular. Tudo começou em 1590, onde pai e filho, ou seja, fabricantes de óculos, ou seja, o Francis e Zacarias, eles criaram o primeiro microscópio, instrumento este importante para estudar as estruturas celulares, a estrutura da célula. Então o microscópio, vocês olhando aí na imagem, ele era bem rudimentar, bem simples, mas foi importante para o advento da citologia e também da microbiologia. Aê, vamos que vamos! Aqui mostrando o microscópio atual. Esse daí é o microscópio óptico ou de luz. Então você pode ver aí a parte ocular, que é as lentes oculares. Vamos ter as lentes objetivas, que vão ter vários aumentos. Vamos ter a platina, onde vão colocar as lâminas, com as lamínulas, com o material a ser observado. E vamos ter o macrométrico, que vai justamente baixar e subir o charre, onde vai estar a lâmina, e o micrômetro, que vai graduar a imagem, dar mais foco da imagem. E a luz, a fonte de luz, que é a lâmpada, que vai poder possibilitar ver as estruturas celulares. Mas temos um outro microscópio que tem muito mais resolução, que é o microscópio eletrônico, que vai ser possível você visualizar estruturas detalhadas da membrana plasmática, organelas e estruturas bem menores, como os vírus, porque os vírus só podem ser visualizados com o microscópio eletrônico. Beleza? Claro que o eletrônico não tem o de varredura, o de transmissão. Beleza? Vamos que vamos! Em 1665, o cientista Robert Hooker, no seu trabalho de micrografia, ele relatou pequenas cavidades, que chamou do inglês cells, que significa célula, cavidade, que eram justamente essas cavidades em corte de cortiça, aquela mesma cortiça para da rolha lá da garrafa de vinho. Então ele olhou esses espaços, e esses espaços chamou de célula. Então, na verdade, como vocês estão vendo na imagem, ele já observou a célula vegetal já morta. Então ele observou só o contorno da parede celular. Então,
Robert Hooke não observou a célula, ele criou o termo célula. Beleza? Vamos lá! Em 1674, Leeuwenhoek observou diversas estruturas unicelulares, entre elas espermatozoides de peixes, hemácias, né, nos glóbulos vermelhos, né, e foi um dos maiores colecionadores, quase que não sai, de lentes da época. Foi o primeiro que observou os micro-organismos, que antigamente também chamavam de micróbios. Vocês podem ver na imagem, olha aí o grande Leeuwenhoek aí na imagem. Beleza? Então ele é o pai da microbiologia. Foi pela primeira vez. Vamos lá! Em 1881, Robert Brown, num estudo com células de orquídeas, ele descreveu que a célula tinha o que? Um núcleo. Tá? Então você pode ver que cada descoberta, cada invenção vai aumentando a pesquisa, vai se descobrindo mais coisas. Antes do microscópio não era possível estudar a célula, nem saber se ela existia. E agora com o microscópio, olha só como a pesquisa vai evoluindo, vai ficando mais avançada. E claro, em 1838, Schleiden, e 1839, Chevin, eles observaram que tanto em animais como em vegetais tinham estruturas semelhantes, ou seja, células. Cada um era um formato de célula. Então, todos os vegetais, olhando as estruturas microscópicas, eram a mesma, as células, assim como os animais. Então, eles emitiram a teoria celular. E o que diz a teoria celular, meus amigos? Todos os seres vivos, animais ou vegetais ou micro-organismos, são formados por célula. Beleza? Então, isso que diz a teoria celular. Então, a partir daí, toda a área da biologia vai basear na célula. E todo sistema de classificação biológica que a gente estudou lá na taxonomia, qualquer dúvida, vão lá na minha aula de taxonomia, vai ser utilizar a teoria celular. Beleza? Vamos que vamos! Então a teoria celular, ela compreende 3 princípios. Uma é que a célula é a unidade morfológica de todos os seres vivos. Lembre que morfologia é forma, é a unidade da forma dos seres vivos. E 2, representa a menor porção da matéria viva, que é capaz de executar diversas funções vitais. E 3, é que as células se originam de outras pré-existentes e vai representar a unidade responsável pela hereditariedade. Beleza? Vamos que vamos! Em 1858, o pesquisador Virchow emitiu o aforismo: toda célula provém de outra célula, que justamente fala da questão da evolução, a biogênese. Em 1953, muito importante foi essa descoberta do James Watson e Francis Crick, que estabeleceram o modelo da molécula de DNA, o modelo da dupla hélice, onde eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Foi muito importante. Então esse é o histórico da citologia. Beleza? Vamos que vamos! E com isso, criamos o conceito de célula, que ela é a unidade morfológica, ou seja, da forma fisiológica e hereditária da maioria dos seres vivos. Maioria, professor Carvalhão? Sim, porque na biologia tem suas exceções. Tem a exceção à teoria celular. Então, a teoria celular, todos os seres vivos são formados por células, com a exceção de quem? De 3 estruturas. Os vírus, virusoides, que são seres vivos acelulares, que não são formados por células. Então, esses 3 seres vivos,
que há sempre uma discussão se são ou não seres vivos, ou são formas intermediárias, eles são seres vivos acelulares, que não são formados por célula. Por isso que eles estão de fora da classificação dos 5 reinos. Os praios, que está até aí na imagem, na verdade, eles são proteínas infecciosas. Beleza? E a célula, olhando na imagem, ela vai dividir em 3 partes. Membrana celular, ou membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, entre o núcleo e a membrana plasmática está o citoplasma. Beleza? Vamos que vamos! Os seres vivos são classificados de acordo com o número de células. Com isso, os indivíduos que são formados por uma única célula são chamados de unicelulares. Tá? Unicelulares. Então, exemplo, quem? As bactérias. Os protozoários. Alguns fungos na forma de leveduras. E as microalgas ou algas inferiores são seres unicelulares. Vocês estão vendo aí na imagem. Do lado as bactérias e do outro lado uma microalga. Beleza? Vamos que vamos! E aqui eu tenho imagem aqui de um protozoário, aqui onde vocês estão vendo uma Giardia lamblia, que é um protozoário que vive no nosso parasitando o intestino delgado. Isso parece que eles está com olhinhos e sorrindo para a gente. Na verdade, isso não são olhos, são ventosos que grudam na parede do intestino. E do outro lado, uma ameba de vida livre. E embaixo, outro protozoário, assim como a ameba giardia. Esse embaixo é o Paramécio caudato. Beleza? Vamos que vamos. E quando a célula é formada por... Quando o indivíduo é formado por várias células, eles são chamados de pluricelulares ou multicelular. Então, multicelular, quando os seres vivos são formados por várias células. Exemplo, a maioria dos fungos, na forma de micélio. As algas superiores, também chamadas de pluricelulares também, ou macroalgas. As plantas, né, os vegetais, e os animais, incluindo os seres humanos. Beleza? Vamos que vamos! E quais são as dimensões celulares? A medida das células, são medidas especiais, menores. Entre elas o micron, também chamado de micrômetro, o nanômetro e o angstrom. Então o micron vai ser a milésima parte do milímetro, e o nanômetro, a milionésima parte do milímetro. E o angstrom é a 10ª milionésima parte do milímetro. Beleza? Vamos lá. O micron é usado mais para medir a estrutura no microscópio óptico. Enquanto que o nanômetro com angstrom é usado muito no na microscopia eletrônica. O limite que o nosso olho pode enxergar é até 100 micron. Sem microscópio normal. Mas com o microscópio eletrônico o limite é entre 1000 a 10.000 angstrom. E o microscópio eletrônico ele consegue visualizar acima de 1 angstrom. Beleza? Vamos que vamos! Com isso, a maioria das células são microscópicas. Por isso que precisamos desses instrumentos especiais. Lembra que a citologia é muito importante na questão da área da saúde, no meio ambiente. Tá? Mas, claro, tudo na biologia tem as suas exceções. Tem uma minoria de células que são macroscópicas, a quais citamos os alvéolos da laranja, que é aqueles gominhos, bagacinhos, né, que tem, as fibras do algodão, do linho e as células da ortiga. E o óvulo humano. O óvulo humano ele é do tamanho da ponta de uma agulha. E as fibras musculares e algas como do gênero Cara, Nitella e Acetobária. E a maior célula conhecida é a gema do ovo do avestruz. Tá? Então, por exemplo, célula ovo. Então, bem no centro da gema, você vai ver uma célula. A célula lá da ave.
Tá? Então é uma célula macroscópica, dá para ver a olho nu. E a menor célula que existe é das bactérias do tipo Pleuropneumoniae. Beleza? Vamos que vamos. E fechando esse último slide, aqui a nossa aula com a teoria da evolução celular, segundo Robertson. Então a questão da teoria endossimbiótica, onde a origem das organelas membranosas, a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Podemos citar aqui que uma célula procarionte anaeróbio, que não utiliza o oxigênio para produzir energia da glicose, através da glicose. Então ela vai fagocitar, ela vai englobar, como vocês estão vendo na imagem, uma bactéria aeróbia, que produz energia na presença do oxigênio. Então ela vai ser englobada. Então ela não vai ser digerida. Então ela vai ser capaz de pegar o oxigênio e a glicose e produzir energia para essa célula anaeróbia. Então ela está vivendo em simbiose, em mutualismo. E com o passar do tempo, elas vão de tanto conviver, ela vai evoluir para as atuais mitocôndrias. Então as mitocôndrias evoluem das bactérias fagocitadas no passado, na origem da vida. Tá? Porém, há evidências que as mitocôndrias evoluíram das bactérias. Primeiro que elas vão ter os ribossomos 70S, o mesmo das bactérias. E outra, as mitocôndrias vão ter DNA próprio, o famoso DNA mitocondrial. Beleza? E aí evoluiu para a célula animal heterotrófica, que não produz seu próprio alimento. E no caso, quando essa célula, uma célula vai englobar a cianobactéria ou algas cianofícias, que realiza a fotossíntese produzindo seu próprio alimento, que é a glicose, é fagocitada por uma célula dita animal, ela vai ser fagocitada e a partir dessa simbiose, desse mutualismo, ela vai ser capaz de absorvendo a luz solar e vai produzir glicose para a célula. E com o passar do tempo, ela vai se transformar e evoluir nos cloroplastos, que também tem DNA próprio, e assim como as mitocôndrias, elas podem se autoduplicar, dependendo da necessidade. E aí surgiu as células eucariontes autotróficas, que são os vegetais, célula vegetal. Beleza? Então todas as organelas, agora restando as organelas, surgiram justamente da expansões da membrana plasmática, o retículo endoplasmático liso, o rugoso, o complexo golgiense, os lisossomos. Então, todas as organelas que nós temos, a gente recebeu da nossa mãe, as organelas são maternas, mitocôndrias todas. Então, o DNA mitocondrial não é o DNA do pai, não é que nem que a gente vai herdar metade do DNA do pai e a metade da mãe. Não, no caso do DNA mitocondrial é 100% DNA mitocondrial materno. Beleza, até aqui foi a nossa aula, onde introduzindo com a história da citologia e com os tipos de classificações da célula e a evolução celular. Até a próxima. Não esqueça que o estudo, o ensino e a educação faz a pessoa vencer na vida. Até o próximo Biologando com Carvalhão.